Olá, sejam muito bem-vindos a Mais Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o Vanner Muniz, o seu anfitrião. Esse é um episódio especial da Cozinha da Pesquisa e eu tô hoje na companhia de Matheus Cardoso. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Vanner, tudo bem? Eu sou Matheus Cardoso, estudante de Ciências Sociais e bolsista aqui do Urbandata, e muito feliz de estar participando desse episódio. Eu queria aproveitar esse momento para convidar os nossos ouvintes a seguirem a gente nas nossas redes sociais. Urbanidades FM no Twitter, Urbanidades Podcast no Instagram e a página no Facebook do Urbandata Brasil. Durante toda essa temporada, nós estamos realizando uma série de sorteios de livros do CEM, que é o Centro de Estudos da Metrópole. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Gostaria de pedir também para vocês acompanharem a base de dados bibliográficos do Urbandata Brasil. É só acessar o site urbandatabrasil.fflch.usp.br, certo? Muito obrigado, Matheus. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente está hoje na companhia de Renata Bichir. Tudo bem, Renata? Como vai? Oi, Vanner. Oi, Matheus. Muito obrigada pelo convite para participar de mais esse Urbanidades. Eu sou professora na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no curso de Gestão de Políticas Públicas. Lá eu também coordeno a pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas e eu sou pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Obrigada. Muito obrigado, Renata. É um prazer ter você aqui com a gente. E também estamos na companhia de Maria Fernanda Aguilar. Tudo bem, Maria Fernanda? Olá, bom dia, Vanner, Matheus, Renata, Sérgio. Muito feliz em estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Eu sou aluna de doutorado em Psicologia Social e faço parte do grupo do Centro de Estudos da Metrópolis, coordenado pela Renata. Muito obrigado, Maria Fernanda. É um prazer ter você aqui com a gente. E também estamos na companhia de Sérgio Simone Júnior. Tudo bem, Sérgio? Como está? Olá, tudo bem? Cumprimento a todos e todas. Eu sou o Sérgio Simone Júnior, professor de Ciência Política e de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui hoje. Então, para começar a nossa conversa, vocês poderiam contextualizar a pesquisa de vocês nos estudos sobre federalismo e explicar para a nossa audiência o que se entende propriamente por governança multinível? Excelente pergunta, Vanner. Bom, os estudos sobre federalismo e políticas sociais fazem parte da tradição de análise de política pública no Brasil. Dentro dessa matriz teórica conhecida como institucionalismo, a gente tenta entender qual é o efeito de algumas instituições sobre as políticas públicas em geral e as políticas sociais em particular. Então, o quanto essa distribuição territorial de autoridade, que no caso brasileiro tem a ver com pensar o papel da União, dos estados e dos municípios, que desde 1988, com a Constituição, tem autonomia política, como é que esse arranjo relativamente complexo, ainda mais se a gente pensar a relação entre essa instituição, um sistema partidário que o Sérgio bem domina, e com os modos de provisão de políticas públicas, que a Maria Fernanda também estuda, como é que isso geraria desafios de coordenação? Como é que a gente divide papéis e responsabilidades entre União, estados e municípios? Que desde a Constituição, nem todas as competências são claramente especificadas. No caso, por exemplo, de combate à pobreza e desigualdade, essa é uma atribuição de União, estados e municípios. Então, esse jogo de quem faz o quê não se resolve em 88. Uma série de especificações dos processos de descentralização, que não são todos na mesma direção. A gente não tem nem ritmos de descentralização uniformes, nem tipos de descentralização uniforme. Então, uma coisa é descentralizar responsabilidades administrativas para os municípios. Em 88, uma série de atribuições sobre políticas de educação, saúde e assistência passam para os municípios. Isso não necessariamente vem acompanhado de recursos financeiros, que é a discussão da descentralização fiscal. Então, como é que esse jogo vai sendo organizado ao longo do tempo? O debate brasileiro sobre federalismo e políticas públicas, ele um pouco disputa quais seriam os efeitos dispersores ou concentradores do federalismo brasileiro. Tem um debate internacional sobre os efeitos dessa instituição e o quanto ela seria um desafio para a construção de sistemas de bem-estar social robustos e amplos. E a grande questão é como é que a gente traz essa literatura internacional e testa empiricamente, conceitualmente, de que tipo de federalismo a gente está falando no Brasil? Será que nosso federalismo é tão descentralizado quanto o norte-americano? Ou será que a gente tem mecanismos de coordenação? Essa é uma agenda, por exemplo, que avançou muito com os estudos da Marta Hett. A gente teve até a oportunidade de fazer um outro podcast, Urbanidade, com a Marta Hett, falando dessa agenda do federalismo e das políticas públicas. Eu convido a todos para assistir. Eu participei dessa discussão junto com outros pesquisadores. E outros autores vão assumir que o federalismo brasileiro é muito dispersivo, então seria muito difícil fazer reformas de políticas sociais, de políticas públicas em geral, principalmente por conta dessa articulação entre federalismo, sistema multipartidário, sistema eleitoral de lista aberta. E aí essa combinação de instituições dispersoras levaria
a um grande problema na definição de políticas nacionais. Depois de um grande debate ali, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o ponto estabelecido no debate é que a gente tem instrumentos de coordenação das políticas, que passam desde os poderes legislativos do presidente, e aí isso é um veio da literatura que vem do trabalho seminal da Argelina Figueiredo e do Fernando Limonge, executivo e legislativo na nova ordem constitucional, que vão mostrar que não basta olhar só para as macro-instituições, por exemplo, o regimento interno do Congresso importa, como é que o presidente tem outras medidas para lidar com o Congresso, como é que a gente pensa o poder de agenda também dos líderes partidários, enfim, todo um outro debate que foge um pouco à nossa discussão aqui. Mas esse é um debate importante no caso brasileiro para pensar também que a gente tem arranjos específicos de coordenação por área de política pública. Uma das maneiras de tentar solucionar efeitos de descoordenação que gerariam desigualdades, esse é um ponto importante. Um país tão diverso, desigual e heterogêneo como o Brasil, como é que a gente define uma medida em Brasília e implementa essa medida nos 5.600 municípios brasileiros? Se a gente simplesmente não coordena nada, qual é a chance? A gente vai estar altamente dependente das agendas políticas locais, das capacidades locais instaladas, de ter recurso ou não ter recurso, humano e financeiro. Nos anos 90, várias áreas de política começam então a desenvolver estratégias para lidar com esse problema. E um dos arranjos consagrados são sistemas nacionais de política. E aí o SUS, o Sistema Único de Saúde, é o caso paradigmático. A gente tem uma macro normatização no governo federal, a gente tem instâncias de participação para os entes federados, né, as comissões intergestores tripartite, e a gente também tem arenas de participação dos atores da sociedade civil. E aí, nesse debate, liderado pela Marta Hett, o que se estabelece é uma certa distinção entre o que a gente chama, né, no jargão da área, de policy decision making, poder decisório relativamente concentrado em Brasília, no caso de políticas como saúde e assistência, e o policy making, a implementação a cargo de municípios, principalmente, com variação entre áreas. Se, por um lado, essa trajetória analítica muito resumida, e tem vários outros autores importantes, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Fernando Abruzzo, todo um corpo de literatura, ela dá uma estabilizada no debate, essa é uma discussão que não leva em conta como é que esses fluxos não vêm só de cima para baixo, mas vêm também de baixo para cima. E aí, nessa agenda específica que a gente vai discutir hoje sobre governança multinível da assistência, o avanço dos estudos que eu coordeno no SEM, primeiro na área de transferência de renda, e depois na área da assistência social como um todo, a gente foi percebendo uma certa aporia, um certo problema nessa distinção entre policy decision making e policy making. Primeiro que a implementação não é só uma execução daquilo que foi decidido em Brasília. A implementação também é um processo decisório. E para além de focar esse eixo vertical da relação entre unidades territoriais com algum grau de autonomia decisória, que é bem o eixo vertical da discussão do federalismo, o que a governança multinível nos traz? Um olhar para essa relação entre níveis de governo ou fontes de autoridade, mesmo quando a gente está em estados unitários, esse não é um debate específico sobre estados federativos, e também um olhar para o eixo horizontal. Cada vez mais, produção de política pública não é só o Estado em ação. A gente tem uma ecologia diversa de atores estatais e não estatais envolvidos na produção de política pública. No nosso caso específico, movimentos sociais e organizações do terceiro setor. Então esse é um conceito que nos ajuda a ampliar o olhar para o policy process, para a produção de política pública, sem olhar simplesmente essa relação entre União, Estados e municípios. Mas certamente Sérgio e Maria Fernanda podem me complementar. Obrigado, Renata. Acho que a Renata fez um ótimo balanço e motivação dos estudos. Então, pegando o gancho no final da fala da Renata, esse conceito, a ideia de governança multinível, a ideia é que permite ser mais flexível e mais refinado ao mesmo tempo para pensar a relação entre políticas públicas, tanto do ponto de vista da formulação quanto da implementação, e o arranjo federativo ou as divisões decisórias e de governo, de Estado, no caso brasileiro e de outros países similares. Então, o nosso foco da nossa pesquisa é no caso específico da assistência social. Então, a assistência social, a gente trabalha usando o conceito de governança multinível, pensando as similaridades e as especificidades da assistência social com relação a outras políticas sociais, do ponto de vista da formulação e da implementação. Então, a assistência social, historicamente, no Brasil, pré a Constituição de 88, então a Constituição de 88 foi um marco importante em diversas políticas sociais.
e na assistência ela foi muito, especialmente marcante, né? No pré-88, a assistência social não era um direito constitucional, né? Então não era uma política constitucionalmente regulada ou inscrita, e era muito ligado ao ramo de caridade ou de filantropia. Então era como se fosse mais um âmbito de virtudes, vamos dizer assim, da sociedade civil, do que um dever que o Estado deve prestar aos seus cidadãos e cidadãs. Então, em 88, ela foi inscrita, né, na nossa Carta Constitucional, mas ela passou por um longo processo, que provavelmente a gente vai discutir aqui ainda nas nossas próximas intervenções, para ser, de fato, implementada, especificada, né, um processo com idas e vindas. E nesse jogo, a governança multinível, esse conceito ajuda a gente a pensar qual é o papel do nível federal na formulação e na implementação, do nível estadual e do nível municipal. Então, esse conceito que nós estamos usando, fugindo um pouco, ou avançando, melhor dizendo, a discussão sobre federalismo e políticas públicas no âmbito específico da assistência social, que a gente está usando para pensar assistência social de diversas formas, né, diversas abordagens. As nossas pesquisas mostram como isso pode ser encarado, pode ser especificado analiticamente com métodos quantitativos e qualitativos, para a gente estudar especificamente, então, a assistência social e governança multinível. Esse conceito, né, que ajuda a contextualizar as pesquisas que a gente utiliza como base para a conversa de hoje, é falar um pouco como que o grupo vem compreendendo esse conceito governança multinível. Ele é um conceito muitas vezes utilizado como um conceito guarda-chuva, né, que abarca diversas coisas, e a gente no grupo tem compreendido o conceito de governança multinível. Tem um texto do Tortola que ele vai falar que a governança, em linhas gerais, ela tem sido utilizada para falar de dois movimentos. Um como teoria para explicar as transformações do Estado e um outro para pensar modelos explicativos de políticas públicas. A gente segue essa segunda linha, então a gente utiliza o conceito, né, as lentes da governança multinível para pensar modelos explicativos para as políticas públicas, seguindo uma outra colocação desse autor, né, Tortola, que para entender como modelo explicativo de políticas públicas seria necessário aliar a outros conceitos já bastante desenvolvidos pelo campo de análise de políticas públicas, e a gente vai fazer isso, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai fazer isso, então, pensando a governança para pensar o eixo vertical e o eixo horizontal no campo da assistência, utilizando outros conceitos como policy community, capacidades estatais, instrumentos de políticas públicas. Eu acho que refinar um pouco e dizer como que a gente tem pensado esse conceito de governança ajuda também a contextualizar as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo. Perfeito. Muito obrigado, Sérgio, Renata, Maria Fernanda. Eu queria fazer agora uma pergunta um pouco mais específica para Renata e para Maria Fernanda. Vocês poderiam comentar um pouco como que foi a escolha das metrópoles São Paulo e Belo Horizonte para analisar a governança multinível? Eu queria saber também se vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes como que funcionou o serviço de assistência social nessas metrópoles, até o surgimento do Sistema Único de Assistência Social, e quais foram as mudanças mais significativas que vocês puderam observar depois da implementação desse sistema. Excelente. Vamos lá. Acho que tem um ponto importante da sua pergunta, que é a motivação para estudar o outlier. São Paulo é um município gigantesco, uma metrópole, 12 milhões de habitantes, que no limite seria comparável a países, mais do que a outros municípios. E a gente sabe que o Brasil é uma ilha de pequenos municípios. Então, por que estudar uma metrópole tão complexa quanto São Paulo? Justamente para fazer um teste forte de algumas das hipóteses colocadas na literatura. Então, nesse veio analítico de avançar para além da discussão federativa e pensar a governança multinível, o eixo das transformações do Estado, descentralização, da devolução de competências e responsabilidades para os níveis subnacionais, mesmo em políticas nacionalmente reguladas, e o eixo horizontal das relações entre atores estatais e não estatais, que a gente está tentando captar na linha do que a Fernanda falou, o que significa entender o que é o Sistema Único da Assistência, o SUAS, em São Paulo, e depois em Belo Horizonte. A ordem lógica da pesquisa foi primeiro São Paulo e depois Belo Horizonte. A motivação inicial era exatamente tentar entender como que a gente implementa esse sistema num ambiente com um legado e uma trajetória histórica tão adversa.
Então, o SUAS tem como princípio importante a responsabilidade pública pela assistência social, como o Sérgio bem colocou. Tem todo um processo de normatização, desde a LOAS em 93, a NOB-SUAS, a Política Nacional de Assistência, um esforço contínuo e ao longo do tempo de definir parâmetros gerais e definir o lugar da provisão pública estatal e o lugar da provisão pública não estatal. São Paulo, historicamente, tem, além de todo o marco, né, da caridade, da filantropia e da benemerência, que caracterizam esse campo como um todo pré-88, ele tem um histórico importante de provisão de serviços de assistência pelas organizações do terceiro setor, pelas organizações da sociedade civil, sejam vinculadas à igreja, primeiro a igreja católica, depois cada vez mais o crescimento das instituições evangélicas também, sejam instituições laicas, mas com baixíssima regulação estatal. O que nos interessa na pesquisa é exatamente entender esse processo paralelo e eventualmente entrecruzado entre a normatização federal, que vai definindo balizas mínimas sobre o que é e o que não é política de assistência, né? Então, esse é um campo de política que tem a sua identidade definida também pela negação. Então, como é que a gente diz o que é caridade, o que é benemerência? E isso deixa muito claro de que no campo da provisão do serviço, a gente tem que falar de serviços contínuos, com tipologia, com parâmetros de qualidade, parâmetros de oferta, do ponto de vista do perfil dos profissionais. Então, uma parte do esforço da construção do SUAS tem a ver com previsibilidade de financiamento, definição de recursos e capacidades mínimas, parâmetros de qualidade para esses serviços, de inclusão de pessoas com deficiência, qualidade para atendimento de população em situação de rua. Daí a Tipologia Nacional de Serviços, que em 2009 estabelece exatamente como os serviços precisam ser estruturados para que o cofinanciamento federal aconteça. Dos pilares do SUAS é o cofinanciamento fundo a fundo. Então a União entra com recursos, os estados entram com recursos e os municípios entram com recursos. Mas os municípios só podem receber recursos se eles organizarem a sua rede de provisão dentro desses parâmetros gerais. Mas o que acontece? O parâmetro definido em Brasília, ele não cabe perfeitamente em lugar algum. A gente sabe que contextos de implementação importam. Quando a gente mergulha na literatura sobre implementação, não é uma questão de pensar que cada caso é um caso, mas quais são as condições prévias e quais são as oportunidades para essa transformação. Então, estudar São Paulo era exatamente entender esse caso em que tinha muito para dar errado. A gente tem um histórico de provisão indireta, pouco espaço para provisão direta dos serviços e um peso político muito grande dessas organizações. Então, não é incomum a gente achar na literatura, e num certo senso comum, a ideia de que não tem política de assistência em São Paulo, dado o predomínio das organizações. O que a gente foi mostrar ao longo da nossa pesquisa? Que começa nessa fase mais qualitativa e depois vai avançando numa lógica quali-quant, exatamente para fazer esse jogo indutivo e dedutivo e ganhando a validade externa da pesquisa. A gente começa a testar que tipo de interação acontece entre as organizações e o poder público na cidade de São Paulo. E aí vai ficando evidente, por meio de análise documental, revisão da literatura e entrevistas, que não é verdade que as organizações nadam de braçada. A gente tem, por um lado, uma ecologia complexa de organizações, elas não são todas iguais e elas não influenciam as decisões sobre as políticas da mesma forma. A gente tem artigos publicados sobre isso. Elas não provêm os mesmos tipos de serviços. Então, se por um lado a gente tem organizações que são especialistas em públicos específicos, atendimento à população em situação de rua, atendimento a pessoas com deficiência, outras grandes organizações, elas dominam provisão de vários tipos de serviços, sem falar na dimensão territorial na cidade. Então, elas de fato funcionam do ponto de vista da penetração desses serviços no território, atingindo públicos específicos. Mas o poder público em São Paulo, e aí eu estou pensando tanto no Conselho Municipal da Assistência, quanto na Secretaria Municipal, na sua relação também com o Legislativo Municipal, eles regulam esse terreno. E regulam tendo em vista os parâmetros nacionais e o desenvolvimento de parâmetros próprios. Daí uma ideia bem importante na nossa pesquisa, que também ecoa em outros projetos de pesquisa do CEM, que é um pouco pensar qual o espaço de decisão subnacional, mesmo nessas políticas nacionalmente reguladas. Então, São Paulo implementa o SUAS, mas implementa num terreno muito próprio, que nos leva a separar o que é o sentido de capacidade de provisão, muito concentrado nas organizações, e qual é o sentido de capacidade de regulação. Como é que os atores estatais regulam essa provisão indireta? Então, não é mais o terreno do vale tudo. E aí é também interessante notar como muitas das normativas, das especificações em São Paulo, elas adaptam, espelham e avançam em relação à tipologia nacional. Porque a tipologia nacional simplesmente não cabe em São Paulo. A gente tem um perfil de oferta historicamente mais diverso, um perfil de público mais diverso, e aí a gente vai avançando na nossa análise. Então, São Paulo é um teste forte dessa ideia de que mesmo casos em que a gente teria autonomia política, recursos relativamente maiores do que os outros municípios e capacidades estatais relativamente maiores do que os outros municípios, ainda assim você tem incentivos políticos para jogar o jogo do SUAS, para ter algum grau de convergência com os parâmetros nacionais. Depois de estudar o caso
caso de São Paulo, que é um exemplo interessante ao longo do tempo, de alternância entre grupos políticos, né? A gente tem um predomínio de partidos de centro-direita, com alguns interlúdios de governos de esquerda, porque a gente também está considerando a dimensão da politics. A gente selecionou o caso de Belo Horizonte, que eu vou pedir para Maria Fernanda apresentar, que é um caso distinto, porque o histórico é diferente, movimentos sociais têm um peso importante, tanto quanto organizações, e você tem uma situação interessante dos atores locais que implementam a política em Belo Horizonte subirem em quase uma comunidade transplantada para disputar o próprio SUAS em Brasília. E aí isso gera efeitos distintos do ponto de vista do perfil dos secretários municipais, que é outra dimensão que a gente sabe que é analiticamente relevante. Mas eu deixo para Maria Fernanda complementar o caso de Belo Horizonte e a comparação com São Paulo. Uma coisa interessante em Belo Horizonte, acho que é justamente esse contraste com São Paulo. Inicialmente, quando a gente foi pensar, bom, então que município que a gente escolhe para comparar? Qual que é o perfil desse município? Uma ideia inicial era pensar numa característica que depois ela se mostrou não tão relevante, que era o pioneirismo. São Paulo ele foi pioneiro em diversos aspectos para a construção do SUAS. Um principal deles, né, a título de curiosidade, é que em São Paulo a gente tem a professora Aldaís Esposati, que foi um grande nome para a construção do SUAS. Então, quando a gente foi pensar na seleção desse segundo caso, a gente também pensou nesse elemento de pioneirismo e escolhemos Belo Horizonte. Belo Horizonte é um dos casos mais pioneiros para a construção do SUAS, porque grande parte dos atores que foram importantes para a construção do Sistema Único de Assistência Social, eles eram atores que atuaram na construção da assistência pré-SUAS em BH. Então, Belo Horizonte tem várias coisas que são pioneiras e que serviram de base para pensar equipamentos, princípios balizadores do SUAS foram cunhados na implementação da assistência em Belo Horizonte. As principais características de Belo Horizonte, né, em comparação com São Paulo, é que Belo Horizonte é um município, se São Paulo tem uma grande alternância de partidos de direita e de centro-direita que impactaram de forma negativa na assistência social, Belo Horizonte é interessante porque Belo Horizonte tem uma continuidade de partidos de esquerda e centro-esquerda. Desde 93, Patros Ananias ele vai ser prefeito, Patros Ananias vai ser depois, lá em 2004, vai assumir o ministério, né, o MDS, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, desde 93 a 2016, partidos de esquerda e centro-esquerda estiveram à frente da prefeitura de Belo Horizonte, e isso impactou para o desenvolvimento da política de forma positiva. Por quê? Belo Horizonte também, no momento pré-SUAS, conseguiu constituir uma comunidade de atores engajados, de atores com perfil mais militantes, de atores inclusive vinculados ao Partido dos Trabalhadores, né, ao PT, que foram fundamentais para que Belo Horizonte tenha esse pioneirismo. Então, Belo Horizonte, antes de 2004, 2005, que é quando a gente considera como o início da implementação do SUAS, Belo Horizonte tinha uma comunidade de atores formados. Essa comunidade era maioritariamente composto por assistentes sociais vinculados ao PT que estavam engajados em pensar uma política de assistência social, em atores engajados em construir, em pensar, bom, o que é essa política? Então, como o Sérgio falou, como é que a gente se afasta de noções de caridade, de benemerência, filantropia, e a gente começa a pensar assistência social, assistência a populações em situações de vulnerabilidade, de risco social, como direito e política pública. Quais são as ações que vão nortear essa política? Essa comunidade de Belo Horizonte, que foi criada em BH e que depois vai atuar na formulação do SUAS, foi extremamente importante para esse desenho do Sistema Único. Uma outra característica interessante em Belo Horizonte, em contraposto com São Paulo, é que em Belo Horizonte as organizações da sociedade civil não têm o peso tão grande quanto em São Paulo. Em Belo Horizonte, a rede direta, o corpo de concursados, tem um peso simbólico, né? Porque acho que talvez numérico a gente não tenha conseguido mensurar de forma refinada, mas em Belo Horizonte, o corpo de concursados, a rede direta, ela é significativa. Em São Paulo, quase 96% da rede é implementada via OSCs, via organizações da sociedade civil. Já em Belo Horizonte, grande parte da proteção social básica, ela é implementada por serviços administrados diretamente pelo poder público e por concursados. Então, as organizações em Belo Horizonte, elas ocupam um lugar mais específico, elas atuam de forma mais restrita do que em São Paulo. Uma outra
característica, sim, em São Paulo, o foco maior é na regulação, e aí os instrumentos, a maioria dos instrumentos são para pensar a regulação dessas organizações. Em Belo Horizonte, há um foco maior nas capacidades de provisão, em contraste do que em São Paulo. Eu acho que, então, essas são um pouco das características, né, de por que a gente escolheu Belo Horizonte. Acho que Belo Horizonte é um caso interessante que contrasta. Se a gente começou olhando para ele por esse pioneirismo, quando a gente começou a entender como funcionava, outras características eram mais importantes, porque o Belo Horizonte é um bom ponto de aproximação e contraste com São Paulo, que permitiu decantar categorias, enfim. Como é que está o SUAS, então? Se inicialmente haviam grandes diferenças, e essas diferenças elas continuam de certa maneira ao longo do tempo, eu acho que o SUAS, como a Renata bem falou, as diretrizes nacionais, elas também geram graus de convergência. Então, apesar de a gente ter diferenças significativas nas duas metrópoles, por exemplo, São Paulo com uma rede indireta grande, Belo Horizonte com uma rede direta significativa, mas também com uma rede indireta, após o SUAS, ambas as metrópoles, elas têm mais convergência, têm equipamentos padronizados, tem uma tipificação nacional de serviços que vai dizer quais são os serviços da proteção social básica, da proteção social especial, em ambos os municípios. Então, essas diretrizes nacionais, elas geram aproximações não só nessas duas metrópoles, mas enfim, em todos os municípios. Então, após a implementação do SUAS, o SUAS de fato se consolidou nessas duas metrópoles, ainda que com algumas diferenças significativas. Eu acho que as ideias centrais são essas. A gente está contrastando exatamente modos distintos de organização dessa política em metrópoles. Se no caso de Belo Horizonte a gente tem uma comunidade de política pública que é reconhecida e é mobilizada, mesmo quando tem alternância partidária, isso é muito diferente em São Paulo. Porque uma das coisas que nos interessa nessa comparação entre São Paulo e Belo Horizonte é ir decantando variáveis explicativas. Então, como partidos políticos importam? É só uma questão do partido no poder, ser esquerda ou direita? Ou é também uma relação entre partidos e mobilização de atores dessa comunidade de política para operar essa política pública? São Paulo, quando a gente contrasta dois governos do mesmo partido, esquerda, isso não acontece. E aí outras variáveis vão sendo demonstradas como relevantes, como, por exemplo, a vinculação do secretário da pasta à comunidade ou não de política pública, ou quanto essa pasta é usada para a formação de base de apoio na Assembleia Legislativa. Então, esse contraste entre São Paulo e Belo Horizonte nos ajuda a avançar um argumento sobre como é a governança dessa política em metrópole. E isso ganha eco com outras agendas do Centro de Estudos da Metrópole também. Então, como é que a gente vai do entendimento específico da assistência social e vai entendendo variáveis que compõem a governança de política também na habitação social, em políticas urbanas, que o professor Eduardo Marques analisa. Então, a gente também tem esse jogo de entender o caso específico da assistência nessas duas metrópoles, nos estudos de N Grande, que daqui a pouco o Sérgio fala mais também, e depois, na busca de modelos explicativos, o quanto as nossas explicações servem para esses dois casos, mas servem também para outras políticas. É uma área de avanço na análise de política pública. Para além de fazer ilhas de estudos de caso, como é que a gente avança e agrega conhecimento? Uma das articulações interessantes entre o qual e o quant é quais variáveis vão surgindo de maneira mais indutiva na etapa qualitativa e quais são as variáveis que a gente consegue testar dedutivamente na etapa quantitativa. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Ao longo do episódio, vocês já comentaram um pouquinho sobre a questão de usarem diferentes métodos, tanto os qualitativos quanto os quantitativos, para observar a governança multinível. E isso tem sido cada vez mais comum nas ciências sociais como um todo, essa dissolução quanti-quali, em que os pesquisadores eles vão mesclar esses diferentes métodos. Pensando nisso, como vocês acham que essa dissolução e o uso de diferentes métodos pode ajudar na melhor compreensão da governança multinível? De fato, a gente tem essa dupla dimensão analítica, metodológica, dessa nossa agenda de pesquisas para estudar governança multinível e políticas públicas. E, do ponto de vista
desse ponto específico que a Renata estava falando de escolhas de variáveis, a gente tem ganhos e limites para cada uma das abordagens, né? A pesquisa qualitativa, né, falando aqui rapidamente, ela tem a possibilidade de captar nuances e fazer e observações e semelhanças e diferenças de uma forma mais detalhada, de uma forma mais aprofundada que uma abordagem mais quantitativa. Então você consegue lançar mão de entrevistas que a própria pesquisadora faz ou pegando fontes de terceiros, consegue entrevistar burocratas, ativistas, usuários, consegue usar documentos históricos, consegue lançar uma série de indicadores para traçar esse cenário para fazer uma abordagem qualitativa. Então, no caso da pesquisa da Maria Fernanda e da Renata, elas fazem isso nos casos de São Paulo e Belo Horizonte, analisando diversas dimensões, especificando dentro desse arcabouço geral de governança multinível, né? Então conseguem ir nas comunidades de políticas públicas, no histórico das duas cidades e vão contrastando por meio de diversos indicadores. Já uma pesquisa quantitativa, né? De modo geral, as pesquisas que a gente faz considerando todos os municípios brasileiros, ela fica na dependência de dados, de variáveis que cubram todas essas unidades. Então, algumas nuances, alguns detalhes, informações, variáveis importantes para compreender a formulação e a implementação de políticas públicas em geral e da assistência social, no nosso caso, elas não está disponível para ser estudada em todos os municípios. Por outro lado, a possibilidade e o ganho analítico de trabalhar com uma pesquisa quantitativa de N grande, né, ou seja, com uma ampla base de unidades de análise, permite ter essa dimensão da validade externa ou da generalização dos achados. Então, a gente consegue ter uma visão ampla, no caso brasileiro, de como funciona a política da assistência social. Por exemplo, funciona tanto do ponto de vista das instituições que estruturam a assistência. Então, por exemplo, se os municípios ou os estados têm os planos de assistência social formulados, e se tem os fundos estão constituídos, que vão financiar, que vão receber recursos, se os conselhos estão instalados, as dimensões, como por exemplo, se tem secretaria própria da área, qual é a frequência com que isso está presente nos diversos municípios e estados, a existência de uma secretaria estadual ou municipal da assistência social, se tem programas próprios que estão para além dos programas preconizados pelos normativos federais do SUAS. Então, essa visão de frequência, considerando todos os casos, uma abordagem quantitativa, ela permite. Também permite avançar numa análise, por exemplo, de serviços ofertados. Então, indo além das instituições básicas ou da estrutura institucional da política, a gente, para responder uma pergunta, em que medida você tem, no Brasil como um todo, tais ou quais serviços e benefícios, por exemplo, da área da assistência social, então certas políticas que são dentro desse arcabouço, que são ofertadas, estão presentes com que frequência no Brasil, né, nos municípios ou nos estados. Isso uma abordagem quantitativa consegue responder e também consegue responder alguma dimensão com diz respeito aos resultados da política, metas, parâmetros, objetivos que foram estabelecidos, como que eles estão sendo cumpridos no Brasil como um todo. Então, uma abordagem quantitativa tem essa possibilidade. E daí a gente usa a base de dados de diversas fontes. Então, como eu disse, uma pesquisa quantitativa, ela depende muito de bases de dados públicas, né, de órgãos públicos que coletam essas informações. Então, IBGE ou a própria estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social, que coleta informações, faz, por exemplo, o Censo SUAS, que é uma fonte de dados imprescindível, super importante, de coleta de informações de diversas estruturas do SUAS
pesquisas do Sistema Único de Assistência Social anualmente. A gente tem essa coleta e isso permite um conhecimento aprofundado para a formulação de políticas públicas, para o aprimoramento de políticas públicas e também para pesquisas acadêmicas, que é o que a gente faz nas nossas pesquisas, base de dados do IPEA, de diversas outras fontes e porventura também bases de dados constituídas por nós pesquisadores, né? Do ponto de vista de fazer isso de um N, né, um número de casos geral e compreensivo, né, no sentido de abranger todos os casos, isso é mais difícil, mas é possível também os próprios pesquisadores fazerem uma coleta primária e fazer essa mensuração em todos os casos, né? Então tem essa dimensão que a gente pode aprofundar pensando nos nossos trabalhos mais específicos, mas os limites e as possibilidades aí de fazer análise quantitativa e qualitativa na área de políticas públicas, de assistência social em particular, e tem ainda as possibilidades de fazer um método misto que também tem algumas visões diferentes, né? A ideia de triangulação, a ideia de outras propostas de combinação de métodos quantitativos e qualitativos. Você pode fazer em estudos de poucos casos, usar métodos que tradicionalmente são métodos qualitativos, mas trazer dados quantitativos para fazer essa análise, e mesmo métodos quantitativos, a gente se serve para a escolha de variáveis daquelas que os métodos qualitativos chamam a atenção. Então, falando especificamente de um ponto que a Renata levantou, né, no comentário que ela fez anteriormente, algumas pesquisas qualitativas muito voltadas para o caso de São Paulo, por exemplo, são focadas na relação entre a provisão indireta dos serviços de assistência social, né, feitas por entidades sociais, por grupos da sociedade civil, e qual é o resultado disso, a consequência disso para a política de assistência social. A partir desses estudos, né, que já remontam a muitos anos essa discussão, a gente procurou fazer em análise quantitativa variáveis que procurem captar essa dimensão da provisão indireta. As medidas elas podem não ser propriamente as mais adequadas, mas elas expressam essa intenção de ampliar para a escala quantitativa aquilo que os estudos qualitativos identificam nos estudos de caso. Então, esse jogo quanti-quali, ele se dá não apenas de uma abordagem que faça, de fato, um método misto, mas também se dá em abordagens que são mais puramente quantitativas ou puramente qualitativas, mas escolhem dimensões de análise variáveis para mensurar que são inspiradas em estudos feitos por outra metodologia. Então, esse jogo é bastante importante e a nossa agenda de pesquisa, ao combinar essas diferentes metodologias, ela se torna mais rica, né, mais frutífera. Complementando o que o Sérgio falou, eu só queria destacar uma coisa que pra gente que tá na pesquisa vai ficando óbvia, mas que pro público externo não é. A gente tem uma baixa tradição de estudos empíricos na assistência social e muitos estudos descritivos. Esse é um ponto importante. Tem muita disputa sobre como esses arranjos de governança deveriam ser. Estudos que mais estão preocupados em olhar para o mundo e lamentar que o mundo não é como a gente gostaria. Seja a nossa normatividade mais próxima da ideia de terceiro setor, como o melhor alocador de serviços e de bem-estar, seja na direção oposta, na linha da ideia de que só a provisão direta estatal garantiria o sentido de responsabilidade pública e de política pública para assistência. A maioria dos estudos sobre assistência social está nesse cabo de guerra, que ou demoniza as organizações da sociedade civil como privatização, delegação, né, o Estado abrindo mão das suas atribuições constitucionais e definidas pelos SUAS, ou vai na direção oposta de achar que as organizações têm uma expertise que o Estado não tem. Então, tem um primeiro ponto de partida que é fazer análise empírica. Vamos buscar evidências por múltiplas fontes, qualitativas e quantitativas, para entender o que está acontecendo. Tem um outro desafio também. Quando a ciência política olha para a assistência social, de maneira geral, a gente tem um foco muito grande nos estudos sobre transferência de renda. Eu mesma, no meu doutorado, estava olhando para a coordenação federativa do Bolsa Família e fui percebendo que não faz muito sentido tentar entender a transferência sem entender a sua integração
com o mundo dos serviços. Mas ainda hoje essa é uma questão. Tem muita gente que olha só para a transferência de renda, para todo o histórico do Bolsa Família, e olha pouco para os serviços. Os serviços são mais desafiadores, tanto do ponto de vista do gestor, que quer definir parâmetros do que vale e o que não vale, o que é uma boa oferta, o que são capacidades para essa oferta, e quais são métricas de desempenho e de efetividade. Isso junta bastante com a nossa análise quantitativa. E aí, do ponto de vista metodológico, esse ponto de partida é importante. Vamos entender quais são os atores envolvidos, como que eles se organizam, e vamos partir de premissas importantes. Como é que a gente pensa o Estado com fronteiras relativamente permeáveis e como uma organização complexa de atores? Então não basta pensar o Estado como um monolito, tem que entender as relações entre executivo e legislativo, tenho que entender as arenas de participação social que se consolidam no Brasil desde 88, então conselhos, conferências, e ao usar o termo governança, antes de chegar até no multinível, a gente está pensando exatamente nessa ideia de que política pública não é só o Estado em ação. A gente tem atores estatais e não estatais envolvidos em arenas formais e informais. Mas é muito difícil olhar para o informal nos estudos quantitativos. Então, na etapa qualitativa da pesquisa, a gente está preocupada, em primeiro lugar, em São Paulo e depois na comparação com Belo Horizonte, em entender essa ecologia dos atores. Então, mesmo nos estudos de caso de N pequeno, né, ou marcadamente qualitativos, a gente tem uma mistura de dado documental, de uso de bases de convênio. Essa é uma outra dimensão metodológica interessante. Como é que eu pego um dado administrativo usado para fiscalização e pagamento de organizações, como, por exemplo, quais são as organizações de sociedade civil conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte e São Paulo para prover serviços. Essa é uma base administrativa, que tem um sentido analítico. Como é que eu olho o volume do contrato, a sua continuidade ou descontinuidade entre gestões, a quais territórios da cidade eles se destinam, a quais públicos. Então a gente tem nos estudos de caso também dimensões que são quantitativas, que olham para a territorialidade dos indicadores. Mas nesses estudos de N pequeno, como o Sérgio bem colocou, a gente consegue explorar e testar variáveis presentes na literatura. Por exemplo, a gente tem uma margem de autonomia decisória, mesmo com a regulamentação do SUAS. Como é que São Paulo e Belo Horizonte definem as suas dinâmicas de interação? E aí um ponto importante da diferença, que a Maria Fernanda pode complementar, se em São Paulo a gente tem camadas normativas próprias muito significativas, porque o histórico é mais complexo e o terreno da oferta é mais complexo do que dá para ser previsto em Brasília, em Belo Horizonte, por uma série de motivos, os atores locais operam a política pública com os normativos definidos desde Brasília, sendo que uma parte desses atores locais são atores que participaram da comunidade nacional. Mas aí, essa própria categoria, comunidade de política pública, o que isso significa? Qual é o conjunto de atores que está, ao longo do tempo, tematicamente envolvido com essa área? Tanto especialistas, acadêmicos, como burocratas, atores de movimentos sociais. Essa categoria relacional ela é muito importante na análise de política pública, mas definir as fronteiras dessas comunidades é algo desafiador e que, de alguma maneira, é mais fácil de fazer qualitativamente, por meio de entrevistas e da percepção cruzada dos atores, suas fronteiras, o pertencimento a grupos políticos distintos ou a grupos acadêmicos, a visão da PUC de São Paulo sobre assistência, como a Maria Fernanda colocou, a visão da Aldaís Esposati sobre esse campo, atua como empreendedora em São Paulo, ainda que ela não conforme uma comunidade de política pública para atuação local, ela está disputando o jogo do local muito pontualmente e também está disputando o jogo nacional, mas esse é um exemplo de categoria que a gente consegue investigar por meio de estratégias relacionais e de dados que a gente coleta na entrevista. Mas também é importante, como o Sérgio colocou, testar as novas hipóteses que surgem, as novas explicações nos estudos de N grande. A gente sabe que metrópoles são casos excepcionais. Então, como é que essas dimensões que a gente encontra conseguem ser replicadas nos municípios brasileiros como um todo? E aí eu dependo do dado secundário disponível. É muito difícil, por exemplo, coletar para todos os 5 mil municípios brasileiros esse dado de comunidade de política, não tem esse dado. E mesmo a dimensão de como a política importa. A gente já sabe pelo qualitativo que não é só uma questão de partidos políticos. Qual é a relação entre o partido do secretário em relação ao partido do prefeito? Qual é a relação do perfil do secretário em relação a seu pertencimento ou não à comunidade política? Mas eu não tenho todos esses dados no N grande, então eu sempre tenho um cobertor curto. Do ponto de vista metodológico, o principal recado é como é que a gente é transparente em relação ao potencial e a limitação de cada método, dada a nossa pergunta de pesquisa. Então, acho que uma das graças de participar dessa pesquisa, junto com o Sérgio, a Maria Fernanda e outros pesquisadores, é como é que a gente cria essa habilidade linguística de tradução, de entender o potencial do qualitativo, do quantitativo e de integrar fontes de evidência, chegando na ideia dos métodos mistos. Como é que a gente produz boas explicações? Coletando dado primário, analisando dado secundário, seja por meio de estatística, seja por meio de análise estruturada de entrevistas. A gente tem tentado
complicado fazer isso num terreno que ainda tem uma escassez de análises empíricas. Isso que a Renata vinha falando, né, sobre como é que a gente combina diferentes métodos e como é que eu estou na pesquisa qualitativa, né? Como é que na pesquisa qualitativa a gente consegue olhar para o objeto de forma mais aprofundada e pensar quais dimensões são relevantes. Eu acho que na pesquisa qualitativa, algumas técnicas como entrevistas, revisão documental, análise mais aprofundada, porque aqui só temos 2 metrópoles, né? Imagina fazer isso para todos os municípios do Brasil. Eu acho que esse olhar que a pesquisa qualitativa permite de aprofundar cada caso, entender as dinâmicas, as trocas, entender como funciona, por exemplo, como as capacidades se formam ao longo do tempo, como elas são coproduzidas, como que essa dimensão da politics afeta a política, como que uma comunidade ela se constitui e ela co-constrói a política, enfim. Eu acho que a pesquisa qualitativa ela permite mergulhar para entender o objeto e a partir dela pensar, bom, o que é relevante, né? O que se destaca disso tudo que a gente está olhando? Quais categorias são centrais para explicar e tornar a pesquisa acadêmica traduzível tudo aquilo que a gente olha na empiria. Então, inclusive, ela serve como uma base para pensar que indicadores são interessantes de serem utilizados e testados em pesquisas de N grande. Acho que foi um pouco disso que a gente vem fazendo, né? Se na pesquisa quantitativa a Renata consegue, que ela desenvolve com o Sérgio e outros pesquisadores, ela consegue ter um olhar geral para como a política está sendo implementada no Brasil, na qualitativa a gente foi testando, foi fazendo um movimento de bate e volta. A gente foi testando coisas que apareciam na pesquisa quantitativa, né, como é que isso funciona, o como, né, na pesquisa quantitativa às vezes aparece, bom, tal indicador é importante, então, ou tal conceito é relevante, mas como que ele funciona? Às vezes na pesquisa quantitativa a gente não consegue pegar esse como, essa variabilidade, e vice-versa. Tem coisas que apareciam na pesquisa qualitativa que a gente tinha que buscar, bom, mas como é que a gente mensura isso a nível nacional? A nível nacional, nas bases de dados, que indicador que se aproxima mais disso que a gente está olhando? Então, a formação de uma comunidade de política pública faz diferença. Mas como é que a gente vai olhar isso no N grande? Então, a gente vai atrás de ver se tem nas bases de dados algum indicador que se aproxime daquele conceito que a gente, na pesquisa qualitativa, conseguiu ver que é relevante. Acho que um pouco disso talvez possa ajudar essa fala. Excelente, Maria. Tem um ponto bem interessante do que você falou, que se a gente acabou começando pela etapa qualitativa, cada vez mais a gente está nessa lógica de fato de triangulação e de métodos mistos. Por exemplo, no meu texto com o Sérgio e com a Úrsula, que vai ser publicado, mas ainda não está disponível, a gente chega a resultados para os quais a gente ainda não tem boas explicações. Então a gente identifica padrões e irregularidades. Por exemplo, a gente identifica o quanto é importante os estados participarem desse jogo federativo entre União, estados e municípios. No jogo do SUAS, por muito tempo, essa relação de coordenação se deu muito entre a União e os municípios. O que a gente encontra quantitativamente? Quando os estados participam desse jogo, isso afeta as métricas de desempenho. Como a Maria Fernanda falou, quando a gente vai para os estudos quantitativos, a gente está disputando construção de indicadores. Então, essa é uma disputa que não é só métrica, é uma disputa teórico-conceitual. Então, como é que a gente mensura implementação? Como é que a gente mensura oferta? A gente pode ter proxies, indicadores aproximados, mais adequados ou menos adequados, mas a própria validade do estudo está centrada nessa discussão teórico-conceitual. O que é uma boa métrica de implementação? O que é uma boa métrica de desempenho? Quais são bons indicadores da participação relativa do governo federal, de estados e municípios nesse eixo vertical? E no eixo horizontal da governança, como que a gente cria indicadores a partir do censo SUAS dessa provisão indireta? Então, o que a gente encontra que é interessante e depois a gente tem que voltar para o qualitativo? Os estados entrarem ou não entrarem cofinanciando a política faz uma diferença danada para o desempenho dos municípios. Isso é interessante notar, né, Fernanda e Sérgio, que em Belo Horizonte isso é um diferencial também. Em Belo Horizonte, além desse jogo entre Belo Horizonte e o governo federal, o próprio governo mineiro tem medidas específicas que ajudam a institucionalização da assistência social. Outros estudos na literatura mostram o peso do nível estadual em Minas Gerais, estimulando a adesão dos municípios mineiros ao SUAS, e uma série de medidas normativas e legislativas na Assembleia ajudam a estruturar essa política. Tanto que uma parte dos atores da comunidade de BH vai pensar quando é estratégico estar no executivo em BH e
e quando é importante disputar legislativamente a normatização dessa política. Então, esses instrumentos legais são muito importantes em BH e eles não aparecem com força no nível estadual em São Paulo. São Paulo a gente tem uma lógica paralela de fundo de solidariedade, então nem toda política é jogada dentro da lógica do SUAS, e a disputa é muito mais local. E aí é muito interessante ver que essa diferença entre participação estadual que a gente observa no quali, ela surge no quantitativo. E para pensar a relação horizontal, esse é um desafio do campo como um todo da governança multinível. Se a gente olha para os indicadores, para os estudos preocupados com a mensuração, a imensa maioria foca o eixo vertical, foca em métricas de autonomia e discricionalidade decisória dos entes subnacionais. Então, quem decide sobre o quê, quem financia o quê, seja no debate europeu, seja no debate norte-americano. Poucos estudos que chegam na América Latina, tem estudos importantes no México, por exemplo, também focam bastante nesse eixo vertical. Uma das inovações da etapa quantitativa da nossa pesquisa, e o Sérgio pode complementar, é como é que a gente considera os dois eixos. A relação entre União, Estados e municípios e também o eixo horizontal das parcerias. Então, os serviços são providos por meio de parceria ou não são? E aí a gente entra num terreno que precisa ser mais explorado. Faz diferença? Para além das disputas normativas, o que acontece com os padrões de provisão quando eu tenho parcerias? E parcerias com quem? Em São Paulo a gente conseguiu fazer com outros dois pesquisadores, com a Maria Laura Gomes e o Guilherme Pereira. Então eu sou feliz de ter um grupo amplo de pesquisadores engajados, além da Fernanda e do Sérgio, que são também dois queridos. Com esses dois outros pesquisadores a gente foi investigar o perfil das organizações que contratualizam com a prefeitura em São Paulo. Então a gente está olhando só para São Paulo e a gente está desagregando, nesse caso, dados que surgiram nas minhas entrevistas também com a Maria Fernanda. Então você tem uma classificação do campo em São Paulo entre grandes organizações médias e organizações localizadas. Será que quando a gente pega a base de convênios e testa dois governos, um de partido de direita, centro-direita, outro de partido de esquerda, será que essas categorias nativas que surgem oralmente nas entrevistas, será que isso se verifica? E esse é um artigo que está publicado na Novos Estudos Sebrae. E a gente, de fato, faz tercis de contratos e chega a 3 grandes grupos de organizações sociais provendo esses serviços. Então a gente tem navegado muito de um lado para o outro. Não tem uma única direção, então a gente começa no qual e vai para o quant. A gente, de fato, tem navegado em múltiplas fontes de evidência por meio de diferentes estratégias de coleta de informação para tentar responder as nossas perguntas. Excelente, pessoal. Uma coisa que tem aparecido em várias respostas, em vários comentários, é essa questão específica do caso da assistência social, de o pesquisador olhar para o mundo e ter um confronto, né, entre a teoria que de antemão tem e o que a empiria oferece. Então, aqui a gente está falando sobre a operacionalização dos conceitos. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco disso. Acho que o caso notório na pesquisa que vocês têm desenvolvido é aquela relação conceitual proposta pela Martha Hatch de Policy Decision Making e Policy Making. Se vocês puderem comentar um pouco nessa linha. Essa distinção, o primeiro desafio é pensar na tradução dos conceitos. Quando a gente pensa em Policy Decision Making, a gente está pensando no processo decisório que organiza, que formula uma política. O que a gente já sabe em análise de política pública, ou deveria saber? Será que a gente consegue separar claramente, em fases bem delimitadas, o momento da formulação, o momento da implementação e depois o momento de avaliação? Essas categorias remetem a um tipo de modelo de análise que é o ciclo de política pública, muito consagrado na administração pública e bastante criticado na ciência política. A gente também tem disputas disciplinares nesse campo de análise de política pública, que é muito mais multidisciplinar do que interdisciplinar. E aí, quando a gente leva a sério literatura sobre implementação ou policy making, ou fazer a política, não é executar a norma. A norma é uma baliza, ela é um direcionador. A gente tem, inclusive, tipos distintos de norma. Tem um texto muito interessante da Sandra Gomes, que é professora da Federal do Rio Grande do Norte, partícipe aqui do Urbanidades e também pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, em que ela vai falar sobre isso. Uma coisa são normas que simplesmente distribuem competências e responsabilidades. Então o governo federal vai fazer X, estados Y e município Z. Se a gente não tem indução, sanções positivas e negativas, é igual trabalho em grupo. A responsabilidade é de todo mundo e não é de ninguém. Alguns vão fazer, outros vão pegar carona. Então, por que seria diferente no jogo da política pública? Então, uma coisa é uma norma geral de atribuição de competências. Outras são normas que especificam comportamentos desejados. No caso que a gente está estudando, e no caso do meu artigo com o Sérgio, um outro artigo mais recente, como é que a gente pensa, por exemplo, os pactos de aprimoramento de gestão, que são decididos no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, que é essa arena para que atores municipais, representantes da gestão municipal, representantes da gestão estadual e representantes do governo federal possam decidir conjuntamente como é que a gente avança.
que são metas importantes para o avanço dessa política? Tem um espelhamento importante com o SUS, que também tem SWOT-CIT e também define pacto pela vida, pacto pela saúde. Isso é bem interessante para perceber o quanto o policy decision making e o policy making se confundem. Quando a gente destaca, como Martha Hatt faz, a importância de uma coordenação normativa central, algum grau de macro parâmetros em Brasília, isso não significa que o jogo comece e termina todo em Brasília. E também não significa, como a própria Martha Hatt reconhece, que esse é um jogo autocrático de Brasília. É só olhar para essas arenas de pactuação federativa. Eu posso até ter um poder de agenda da União, mas como é que estados e municípios especificam quais são os parâmetros, por exemplo, da implementação? Então, o Pacto de Aprimoramento de Gestão, que depois é votado lá no Conselho Nacional de Assistência e surge como uma resolução também do Conselho Nacional, como é que ele especifica que metas são realistas para a proteção social básica, que previne riscos? Que metas são adequadas para a proteção social especial, que é majoritariamente terceirizada, parcerizada no Brasil inteiro? Que metas são adequadas para municípios de pequeno porte? Que metas são exigentes o suficiente para metrópoles? Esse saber local, esse saber sobre as demandas, o perfil de vulnerabilidade e também as capacidades instaladas, isso é algo que Brasília não tem como prever. Eu, como ex-gestora federal, sei bem disso. É muito desafiador, desde Brasília, estabelecer parâmetros gerais que sejam válidos do Oiapoque ao Chuí. Como é que eu defino uma regra que vai valer para os ribeirinhos na Amazônia e para a região metropolitana de Salvador? Daí a importância dessas arenas que de fato confundem ou que complexificam o policy process. Quando a gente pensa num processo de produção de política pública, formulação e implementação se mesclam. A implementação também é um processo de aprimoramento. Toda a história do IGD, o Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, é uma história de metas definidas em Brasília para repassar recursos para os municípios, demandando recursos para melhorar a qualidade e o escopo do cadastramento do cadastro único, e como é que isso é balizado por parâmetros mínimos de qualidade. Então, você tem uma ferramenta gerencial que tem uma demanda importante dos municípios organizados na frente de participação dos prefeitos. Isso é muito interessante. Então, essas regras de Brasília têm um fluxo que sobe e desce. É isso que a governança multinível nos permite ver. Que decisões partem de Brasília e descem, que decisões começam no nível subnacional e sobem. Quando a Maria Fernanda estava falando muito bem de uma outra motivação para a escolha dos casos de São Paulo e Belo Horizonte, qual era a nossa hipótese relativamente simplista? Será, então, que casos pioneiros que começam a institucionalizar a política ganham vantagens comparativas quando a política nacional se consolida? Então, São Paulo tinha experiências pioneiras de descentralização e de pensar a família como um todo no terreno dos serviços. A ideia da matricialidade sociofamiliar é uma agenda importante para a Aldaísa. Belo Horizonte tinha pioneirismo no núcleo de atenção às famílias, que viram depois os CRAS e em outras medidas de participação social. Quando a régua nacional começa a ser formulada, quando o policy decision making do SUAS vai se cristalizando, outras decisões são tomadas, e aí aquilo que era vantagem comparativa no momento 0 vira um desafio no momento 2. Essas metrópoles pioneiras também precisam se adequar às normas centrais e precisam criar novas camadas normativas para organizar o jogo do local. E aí o conceito de governança multinível, com a sua plasticidade de fluxos, de cima para baixo e de baixo para cima, nos ajuda a entender melhor esse processo, avançar o debate teórico-conceitual para além do policy decision making e do policy making. É uma ótima pergunta essa, a relação entre teoria e a mensuração de variáveis. Para além da explanação ótima da Renata, poderia chamar a atenção o fato de que, como a gente já discutiu aqui, a área de assistência social, dado o histórico dela e dado suas conexões com visões mais sobre o dever ser, esse desafio ou essa passagem de conceitos para variáveis e de confrontar teorias e visões com análise empírica se torna ainda mais relevante ou mais desafiadora, porque tem uma certa, pegando o histórico das discussões, da literatura, tem visões normativas fortes, né, sobre essa área específica, quase ou diversas áreas de políticas públicas, mas sobre assistência social em particular, né? Sobre como deve ser a assistência social, sobre como o Estado deve se relacionar com populações ou pessoas mais vulneráveis da sociedade e qual deve ser a relação do Estado com as organizações da sociedade civil e o papel das organizações da sociedade civil. Então você tem diversas dimensões, né? Dando um exemplo aqui caricatural, né? Você tem visões do
do tipo, não, a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, que quer dizer que o Estado não deve ou deve dar benefícios e serviços assistenciais de curto prazo, que o mais importante é com que a população, as pessoas vulneráveis tenham, vamos dizer assim, né, por si só, capacidade de arrecadar, né, de ter recursos e de ter condições de vida mais adequados. Tem visões diversas a essa perspectiva. Então você tem entrelaçamentos políticos, normativos que são fortes, e isso traz os nossos desafios, né, de como lidar analiticamente com isso, né, sem desconsiderar essas discussões, que na verdade são super essenciais, né, as discussões político-normativas, mas como a gente consegue separar e saber até que ponto isso está influenciando do ponto de vista de enviesar a nossa análise, os nossos dados, e tentar minimizar isso para fazer análises nesse sentido. Então, um outro exemplo que eu poderia dar sobre isso, a gente nessa pesquisa sobre uma pesquisa de quantitativa de N grande, que uma das nossas vertentes que nós estamos analisando, o que está relacionado a um maior ou menor cumprimento das metas do Pacto de Aprimoramento de Gestão pelos municípios, né? Então, o Pacto de Aprimoramento de Gestão são metas que foram, como o próprio nome diz, né, pactuadas na área da assistência, especificamente, que a gente está analisando, para os municípios cumprirem um determinado período de tempo. A gente analisou o pacto que vigorou de 2014 até 2017. Essas metas, elas são pactuadas nessa instância, né, como já foi dito aqui também, do Conselho Intergestor Tripartite, que é uma instância que materializa a ideia da governança multinível, né, ou da coordenação federativa. Então, você tem os representantes do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios, que nessa comissão se reúnem e discutem, definem e normatizam diversas coisas, e uma delas são esses indicadores ou projeções, metas, objetivos, no caso específico, que os municípios devem cumprir por um determinado período de tempo. Então, essa instância carrega também uma certa normatividade, né? Ou ela pode ser olhada com um certo juízo de valor, vamos dizer assim, porque ela está materializando esse diálogo federativo, interfederativo, e isso tem certas visões, né, positivas sobre essa situação, né? Então, a ideia de você juntar gestores de diferentes níveis, e isso pode resvalar na ideia de participação na área de políticas públicas e coisas do tipo, né? Então, tem a ideia dos conselhos também, e isso faz parte da discussão. Agora, se isso vai se traduzir em indicadores, em metas desejáveis ou não, ou críveis ou não, factíveis ou não, e se os municípios vão cumprir em maior ou menor grau, faz parte da discussão, mas aí são outras etapas da pesquisa. Então, a gente tem esse desafio de limpar o terreno e tentar compreender cada nível de discussão, em que medida faz sentido as nossas operacionalizações e as nossas conclusões, né, as nossas inferências em cada nível de discussão, né? Então, tem esse desafio também de traduzir teorias em variáveis que envolvem esse sentido normativo, esse sentido de juízos de valor de forma geral. Muito bom, Sérgio. Acho que vou fazer um adendo, né, às excelentes colocações que a Renata e o Sérgio já fizeram sobre esse grande desafio, né, que é no fazer pesquisa de como operacionalizar conceitos. E eu lembrei, ao longo da fala deles, de uma vez o professor Adrian Lavalle comentou, não me lembro aonde, que um passo muito importante que às vezes ele é esquecido em como transformar o conceito em observáveis é de um primeiro momento que é de refinar esse conceito, porque às vezes parece que é simples, né, que o conceito está lá e ele é entendível, ele já está, e na verdade, por exemplo, o conceito de governança multinível, mesmo capacidades estatais, a gente sabe pela literatura que são termos muitas vezes polissêmicos, são utilizados de diferentes modos, são operacionalizados de diferentes maneiras. Então, o primeiro passo, né, que o professor Lavalle coloca é desse momento de construção ou formação conceitual de como é que a gente está se situando
quando, dentro da literatura que usa determinado conceito, vou usar como exemplo governança multinível, né, que é o nosso pilar, como é que a gente se posiciona a partir do que a literatura coloca, né? Eu mencionei numa fala anterior, a Renata também, que a gente faz uma forma, utiliza a governança multinível, não para pensar os processos de transformações do Estado, mas para pensar modelos explicativos de políticas públicas, e a gente utiliza, então, a governança multinível pensando como é que o eixo vertical, no campo da assistência social, como é que num sistema nacional o eixo vertical, ele produz efeitos, bem como dinâmicas que acontecem no eixo horizontal. Então, no nosso caso, o que é a governança multinível na assistência? Às vezes parece bastante abstrato. No nosso caso, a gente conseguiu definir, então, o eixo vertical como diretrizes nacionais, né? Então, as diretrizes que balizam o SUA, como é que essas diretrizes afetam a governança local, repasses fundo a fundo, então, como é que a forma como o orçamento está estruturado nessa política influencia na governança local. Uma outra dimensão do eixo vertical é o papel dos estados. A Renata bem colocou, por exemplo, em São Paulo e Belo Horizonte, como diferentes modos de atuação dos estados produzem efeitos distintos na governança local em ambos os municípios. Então, esse foi o desafio, né? Como é que a gente traduz este eixo vertical? Que dimensões do eixo vertical a gente olha? A gente chegou nessas. Bom, o que é esse eixo horizontal que influencia a governança? A gente chegou que o perfil dos atores que atuam nos municípios, então, no caso da assistência, as organizações da sociedade civil, o perfil dessas organizações e o perfil dos movimentos sociais, eles influenciam em como a política se estrutura. Então, essa é uma dimensão do eixo horizontal. Uma outra dimensão, não basta o perfil, mas quais são os modos de interação desses atores? Qual o perfil e qual os modos de interação desses atores? Então, esse foi um exemplo de como que a gente pegou um conceito guarda-chuva, a gente olhou para, fez uma revisão de literatura, a gente se posicionou, bom, a gente vai nessa linha, e como é que mesmo depois disso a gente chega no nosso caso da assistência social, e na pesquisa que eu participo especificamente a partir de São Paulo e Belo Horizonte, como é que a gente olha e traduz o que é eixo horizontal e o que é eixo vertical, e como a relação desses eixos, a intersecção desses eixos produz governança em ambos as metrópoles. Então, acho que esse é um exemplo de como é que a gente foi fazendo e construindo esse caminho, que ele é um desafio mesmo, né? É um bate e volta, e depois como é que a gente olhou, aplicou isso, como é que a gente refina esse conceito, ou que outros conceitos que a gente utilizou para pensar melhor o que é essa governança. Então, a gente foi utilizar conceitos de capacidades, de policy communities, de instrumentos de política pública. A gente foi dialogando com outros autores para pensar isso, essa governança multinível, né, de forma ampla e complexa. Pessoal, a conversa ela tá excelente, tá sendo uma verdadeira aula, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Enfim, eu queria agradecer a cada um de vocês em particular pelas contribuições, parabenizá-los pela excelente pesquisa que tem conduzido, e eu passo primeiro a palavra pro Matheus. Muito obrigado por ter me ajudado nesse episódio. Eu que agradeço o Vanner, também queria agradecer a Renata, a Maria Fernanda, o Sérgio. Eu adorei a nossa conversa, acho que foi uma contribuição muito interessante e fico muito feliz de ter participado desse episódio. Perfeito, Matheus. Renata, muitíssimo obrigado, e foi uma honra entrevistá-la. Eu que agradeço. Eu queria agradecer Maria Fernanda e Sérgio por toparem fazer pesquisa junto comigo. Fazer pesquisa, gente, é um esforço coletivo. Eu tenho uma honra imensa em trabalhar com vocês, e queria agradecer a toda a equipe do Urbanidades, o Matheus, o Vanner, a Bianca, por ajudar nessa missão tão importante de divulgação científica. Muito obrigada. Maria Fernanda, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Vanner, Matheus. Para mim foi um prazer estar nessa manhã com a Renata e com o Sérgio, pensando um pouquinho daquilo que a gente tem feito no grupo. Esse momento foi importante, inclusive, para a gente compartilhar a pesquisa e rever, né? Fui fazendo várias anotações, para mim foi um momento de bastante aprendizado. Então, mais uma vez, um agradecimento à Renata, ao Sérgio pela parceria e a vocês pelo convite para essa conversa. E também obrigado ao Sérgio pela participação brilhante aqui hoje. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Vanner. Muito obrigado, Matheus. Parabenizo o trabalho de vocês de divulgação científica, muito importante. E agradeço Maria Fernanda, Renata, pela parceria, pela oportunidade de aprender sempre com a fala de vocês. E cumprimento a todos e todas que nos escutaram. Enfim, um agradecimento geral em nome da equipe do Urbandata Brasil. E agora eu agradeço especialmente a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado e até um próximo episódio. Este episódio foi editado por Luana Baracho. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil.
banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.